Oi pessoal, tudo bem? A gente vai agora estar falando sobre os biomas brasileiros. Lembrando que na última aula a gente falou sobre os biomas mundiais, já definimos biomas, já falamos sobre os principais biomas, tanto terrestres quanto aquáticos. E agora a gente vai falar dos biomas que tem no Brasil. Como que esses biomas eles são aplicados no Brasil, tá? A gente vai falar de classificações diferentes, vamos falar de muita coisa legal e importante. Eu acho essa aula bem melhor que a outra. Lembrando que essa aula ela é neutra porque ela vai estar tanto para os alunos do Bismart quanto do Fênix, né, que vocês dois viram, sendo que os alunos do Bismart, isso é uma aula de revisão, vocês já tiveram esse assunto, e no Fênix isso é uma aula nova, né? Primeira vez que vocês estão tendo, tá bem? Então, já entenderam bem o bioma, a definição de bioma, e só para relembrar, olha como que eles são distribuídos aqui no mundo, olha como que é a distribuição. Você tem a linha do Equador no meio, tem a zona tropical, então aqui você tem os trópicos, tem a zona temperada e a zona polar nas extremidades, tá? E aí você tem a tundra, taiga, floresta temperada, florestas tropicais, campos, savanas, desertos e a distribuição deles nesse mundo, tá? Que foi o tema da aula passada. Hoje a gente vai estar falando da distribuição de biomas dentro do Brasil. Esse slide é super importante, tá? Então, depois, quando vocês forem estudar em casa, deem uma ênfase nesse slide para vocês conseguirem entender quais são as regiões, estados, né, e tudo mais, e como que esses biomas que a gente vai discutir hoje são distribuídos nesses estados, tá bem? Como que funciona a classificação de biomas para o Brasil? A gente usa a classificação de Saber, de 6 domínios morfoclimáticos, tá bom? Então, como assim? Então, a gente tem os biomas e tem os domínios. Esses biomas, eles estão dentro desses domínios. Como assim morfoclimáticos? Essa classificação desses biomas vai considerar a morfologia, ou seja, como que essa vegetação é representada, tá? Então, como é a carinha daquele bioma, certo? E também o clima, tá? O clima que vai estar presente ali, né? E como que isso vai influenciar nas formas. Então, o primeiro domínio é o domínio amazônico, tá? Nesse domínio amazônico, a gente tem o quê? Tem a floresta amazônica de terra firme e igapós, tá? A gente vai falar disso no decorrer da aula, né? Só vou apresentar os domínios para vocês. O segundo domínio é o domínio dos mares e morros, tá? Nesse domínio de mares e morros, você tem uma floresta pluvial costeira, manguezais e a restinga, tá? Então, a floresta, os manguezais e a restinga. O terceiro domínio é o domínio dos cerrados, onde você vai ter o cerrado mesmo, que é um bioma brasileiro. O quarto domínio são os domínios das caatingas, e aí você tem tipo de savanas e carnaúbas, tá bem? O quinto domínio é o domínio das araucáceas e florestas densas. Aqui você vai ter floresta umbrófila densa e a mata das araucárias, tá? E sexto domínio são os domínios das pradarias, que é onde tem os pampas sulinas. Vou falar agora de todos esses biomas dentro desses domínios, tá? Mas antes disso, só para relembrar, já falei, são o mesmo slide da aula passada, sobre os biomas transicionais, gente. Entre esses domínios, entre esses grupos, porque dentro desses domínios estão o quê? Estão os biomas que têm alguma relação ali, certo? Dentro disso, tem a separação disso são áreas de transições. Então, são biomas transicionais, momentos em que você consegue ver um complexo ecossistema, né, com muitos organismos, uma mistura de diferentes biomas, que é o ecótono, basicamente. Tá? Esse conceito é extremamente importante, por isso que eu estou repetindo. E além do que também, a gente já falou na aula passada, mas retomando outro conceito muito importante, da mata ciliar. A mata ciliar é justamente essa vegetação que está próximo de rios e lagos, ali, certo? E ela vai ser extremamente importante para vários processos que vão estar ocorrendo ali, como, por exemplo, o quê? A ciclagem de matéria. Então, a ciclagem de matéria aqui nesse solo, que vai ser extremamente importante também para os rios e mares, né, para as formas de seres e organismos que vão viver ali, essa função vai estar atrelada à mata ciliar, tá bom? Então, essa vegetação aqui, que está próxima desses rios, desses mares, ele vai ser extremamente importante para a proteção, para a ciclagem de nutrientes desses rios e lagos, tá? E para diversos processos que vão garantir a sobrevivência, né, dos seres vivos que estão ali presentes.
E aí vamos começar a falar dos biomas. O primeiro bioma, eu vou falar para vocês, é a floresta amazônica, né? Maravilhosa floresta amazônica, certo? Que não é o pulmão do mundo, como todo mundo diz, mas é maravilhosa ainda assim. Onde está presente a floresta amazônica, né? A gente consegue ver a floresta amazônica na região norte do país, certo? É a maior floresta pluvial tropical, a maior floresta tropical pluvial do mundo, certo? Ela tem a maior biodiversidade do mundo, ok? Tem terra firme e alagados, né, por conta da relação com bacias e mares e oceanos ali próximo. E há uma estratificação vertical, assim como a clássica floresta tropical, né? Como assim? A forma de vegetação, a diversidade ela é de forma vertical, né? Você consegue ver uma forma de vegetação em cima, no meio, embaixo, certo? Como eu mostrei para vocês na aula passada. E você consegue ver essas folhas largas latifoliadas, né? Folhas muito abertas. Por quê? Por conta da realização de fotossíntese e tudo mais, né? Você tem uma disponibilidade de recursos ali para que haja fotossíntese. Por conta da disponibilidade de água e do clima também. Aqui, a estratificação vertical que eu falei com vocês. Você tem uma camada mais embaixo, uma camada mais intermediária e uma camada mais acima. Então, você tem uma diversidade muito grande aqui, né? Com árvores mais baixas e árvores mais altas, certo? E olha outras características importantes. Tem muitas folhas heterófilas, como assim folhas heterófilas? De tamanhos e formatos diferentes, ali constituindo o mesmo ecossistema, tá bom? Muitas plantas com parênquima aerífero, ou seja, um parênquima, que é um tecido de reserva, que vai servir para a respiração, tá? Plantas associadas, plantas aquáticas, né, associadas à água mesmo. Aqui são exemplos de vegetações clássicas de floresta amazônica. Então você tem a andiroba, as aráceas, certo? Essas plantinhas aqui que vocês devem conhecer. Bromélias, tem muitas bromélias lá. O guaraná também é típico de floresta amazônica. O clima e período de chuvas, como é? Isso é bem importante, né? Eu sempre falo isso. Aqui está Manaus como exemplo. De janeiro até dezembro, olha como é que tem. Você tem um clima quente e úmido, com precipitação constante, 1.800 aproximadamente por ano, tá? E temperatura constante também. Então você tem um alto índice de precipitação, né, no decorrer do ano, mas principalmente no começo e no final do ano. E essas são as principais características da floresta amazônica. Eu já falei isso com vocês, mas retomando, tá? Só para... Eu esqueci de falar agora porque eu falei na aula passada, mas vamos retomar isso. Olha aqui, quando a gente olha essa imagem da floresta amazônica, a gente vê muita biodiversidade de todo tipo, tanto de fauna quanto de flora, certo? E o solo, o quê? Um solo extremamente seco e pobre. Olha isso, não tem quase nutrientes aqui. E aí a grande pergunta que cai muito no vestibular é: como que essa floresta consegue ser tão biodiversa assim? Como que ela consegue ter tanta biodiversidade se tem um solo tão pobre? Essa biodiversidade, gente, ela está atrelada à própria biodiversidade dela. Como assim, José? Vamos entender. Tem muitas formas vegetais. Se tem muita plantação, significa que morre muita planta também. Então, se tem muitos organismos ali, significa que muitos organismos vão realizar necessidades fisiológicas, né? Defecar, urinar e tudo mais, certo? Então, veja bem, com as fezes desses organismos, plantas que caem mortas ali e tudo mais, animais mortos ali, você tem o quê? Ciclagem de nutrientes. Então a camada mais superficial desse solo, né, que é a camada de humus, ela é muito grossa. Você tem uma camada de nutrientes, de matéria morta ali muito grossa, o que permite a reciclagem de nutrientes, que permite que haja sempre essa biodiversidade, principalmente vegetal, certo? Mas se você segue nas camadas mais profundas, não vai ter nutrientes. Então, se acontecer um processo de tirar toda a vegetação superficial, toda essa camada de cima, essa floresta provavelmente vai morrer, né? Porque não vai ter nutrientes para fazer com que surja outros organismos ali. Entenderam? Aí a pergunta né? Mas como que isso chegou aí, a esse nível, então, já que o solo é tão pobre? Isso daí está associado a eras geológicas, a modificações na própria estrutura do ecossistema mesmo, né? A Terra ela passou por muitas modificações geológicas e essas modificações influenciam também nisso.
A Caatinga. A Caatinga é um outro bioma também brasileiro. Esse bioma, ele é comum no Nordeste, no Norte de Minas Gerais também. E tem característica clima semiárido, né? Então muito seco, né? Com pouca disponibilidade de água ali, de nutrientes. E a vegetação são essas plantas xerófitas, que eu já falei com vocês, né? Xerófitas ou xerófitas. São aquelas plantas adaptadas a clima muito seco, que são plantas que têm várias especializações. Quais especializações elas podem ter? Essas plantas, elas têm uma vegetação onde elas têm uma característica onde as folhas elas são reduzidas a espinho, certo? Para evitar a perda excessiva de água. Você tem o cladódio, que é esse caule verde, que é um caule fotossintetizante, tá? Então a fotossíntese, já que não vai ocorrer na folha aqui, já que não tem folha, tem só essa folha reduzida que é o espinho, a fotossíntese ocorre no caule, certo? Tem parênquima aquífero, tá? Não botei mais aqui a imagem, na verdade tem aqui, mas não dá para ver muito bem, não está apontado. Esse parênquima é de reserva de água, né? Serve para quê? Já que tem pouca disponibilidade de água no solo, a planta armazena água, certo? Para ela conseguir manter aquilo o mais tempo possível. Vegetação, uma vegetação mais rasteira, mais baixa, não tem árvores muito grandes assim, tem algumas, mas não é tanto, certo? E esses estômatos, eles têm essa especialização de controle de abertura para evitar que eles sejam abertos excessivamente, tá? Porque, lembrando que esse estômato é a estrutura da célula vegetal que vai ser responsável pela troca gasosa lá no momento da fotossíntese, mas a fotossíntese estomática, ela não é a única, só é a principal. 98% da fotossíntese de plantas é por estômatos. Mas tem outras estruturas como tricomas, que são como se fossem uns pelos, uns pelinhos que não são espinhos, mas são aqueles pelinhos que algumas plantas têm, que você toca e sente e fala, parece que tem espinho, como se estivesse espetando, que são mais pequenininhos, sabe? Aquilo são tricomas, aquelas estruturas também servem para fotossíntese, e as lenticelas também servem para fotossíntese, só que é bem menos, tá bem? Aqui são os exemplos de vegetações claras, certo? Tem o mandacaru, o facheiro, chique-chique. Gente, isso daqui é interessante, você olha isso daqui. É muito clássico, né, de caatinga. Você olha e você vê um centro ali com muitos cactos, com essa vegetação, né, de caatinga crescendo ali. Isso daqui pode acontecer de ter uma competição intraespecífica, problemática, e que vai acabar sendo menos, vai ser negativa para os dois. Por quê? Crescem, os alunos do Fênix ainda não viram relações ecológicas, vocês verão o que é a competição intraespecífica depois, mas é quando espécies iguais competem pelo mesmo recurso. Isso é problemático, porque olha só, pensa bem, nessa região tem poucos nutrientes. Então se tem uma área que tem um pouco mais de água, um pouco mais de nutrientes, pode acabar tendo um crescimento excessivo de vegetais ali. Então pensa, crescer muitos vegetais naquela área também pode ser problemático, porque eles vão estar competindo pelo aquele recurso que já é pouco, certo? E aí acaba que eles podem morrer por conta disso, né? Porque vai crescer muitos organismos ali em uma mesma região e não vai ter recurso para todo mundo. Tem a acácia, né, que é uma das poucas vegetações da caatinga que é colorida desse jeito, e tem o juazeiro, que é clássico de caatinga também. Em relação à fauna, você tem muitos artrópodes e animais que são especializados, né, que têm essas adaptações para esse ambiente, né, mais seco, com vegetação mais rasa. Em termos de clima e períodos de chuva, vocês sabem que o clima, como eu já falei, o clima é seco, né, certo? Não tem muita chuva, olha só a precipitação, como é sempre muito baixa, em torno de 700 ao ano, de 500 a 700, né, 700 o máximo. Tá? E com uma temperatura bem constante, clássico do semiárido. O outro bioma é a carnaúbas, ou mata dos cocais, tá? Está presente ali no nordeste do país. Tá? Esse termo de carnaúba, né, é em homenagem à principal árvore dele, que é o mais presente no bioma, certo? É uma fauna semelhante à da caatinga, a questão é que aqui tem um pouco mais de árvores grandes, tá? Na caatinga você não tem tantas árvores altas como esse, mas
Desculpa, gente, a fauna. Porque esse troço de fauna e flora eu sempre tô trocando, né? Mas a fauna, os animais é muito semelhante, né? São muitos artrópodes, muitos bichos adaptados àquele ambiente mais seco. Mas a flora tem muita vegetação rasteira também, como na Caatinga, isso que eu quis dizer, tem muita vegetação rasteira como... Só que aqui nas Carnaúbas você vai ter muito mais plantas altas, né? Que coisa que não tem tanto na Caatinga. Vocês viram que são só poucas espécies. A maioria são vegetações rasteiras e xerófilas, tá? É coisa que aqui já não tem. Tem muita vegetação rasteira, mas também tem algumas espécies mais de plantas mais altas. Tem uma importância econômica, né, da árvore que é para o óleo, que é extraído. É um solo úmido, tá, o ano inteiro, então o solo ele tem essa umidade muito maior, né? O lençol freático ele é pouco profundo, o que permite também, é importante para o processo de fotossíntese, essa umidade. Em termos de clima e períodos de chuva, você tem um clima quente e seco, tá? Com períodos de chuva nos primeiros meses do ano, muita chuva, certo? Média de 2.000, no final do ano já tem menos, ok? Outro bioma é o Pantanal. O Pantanal é muito importante, ele é riquíssimo também, com diversos recursos, tá? O Pantanal ele tem uma vegetação mista, tá? Com campos, florestas tropicais, cerrados e vegetação típica. Então você vê o Pantanal, né? A gente diz até o Pantanal Mato Grossense, né? Que está associado a essa região do país, a esse estado do país. E há essa mistura muito grande, né? Quando eu falei com vocês de biomas transicionais, é clássico de Pantanal isso, né? Você tem uma mistura de diferentes ecossistemas ali, tá? Tem 3 áreas, você consegue ver o Pantanal classicamente dividido em 3 regiões, né? São regiões alagadas, onde você tem próximo muitos oceanos, bacias que podem, quando em época de cheia, eles alagam ali aquela região, tá? E tem regiões de eventuais alagamentos que vão estar sofrendo essa ação das bacias, dos oceanos, e regiões que não sofrem alagamentos, que são as regiões de muita seca. Então, quando você pensa no Pantanal, você pensa em uma variedade absurda mesmo. Regiões muito alagadas e regiões muito secas. Por quê? O Pantanal ele vai estar próximo ali, né, ele vai estar banhado, na verdade, pela bacia do Paraguai. Então, nesse momento, quando acontece de ter muita essa cheia, ela inunda, ela cai ali naquela região e inunda. E por isso que acaba trazendo muitas espécies que são típicas ali daquela bacia, de regiões aquáticas ali, certo? E aí, só que essa água, essa bacia não está próxima de toda a região do Pantanal. Está próxima de uma área só. Então, por isso que uma área fica muito alagada e outra área fica extremamente seca. E na área intermediária entre os dois, ela vai sofrer eventuais alagamentos, tá? Então, tem a maior diversidade de aves e peixes do mundo, né? Tem até o tuiuiu e a piracema, que são clássicos. Olha só a diferença. Áreas alagadas e áreas extremamente secas em um mesmo bioma. Isso é o Pantanal, clássico deles. O clima e o período de chuvas é um clima semi-úmido, tá? Com chuvas intensas nas estações de cheia, né? De outubro a abril. E que aqui, outubro até abril você tem muito mais chuva e poucas estações de seca, que é de maio até setembro. Então tem regiões do ano que chove muito, tem muita intensidade chuvosa, tem muitos alagamentos e outros momentos do ano que tem muito mais seca, tá? Tem temperatura média. Outro bioma é a Mata Atlântica, extremamente importante, cai muito no vestibular, né? E a nossa querida Mata Atlântica, né? Nosso bioma clássico. Então, você consegue ver desde Rio Grande do Norte até Santa Catarina, várias regiões de Mata Atlântica que pega no nosso país. E a Mata Atlântica, ela de todos é o mais complexo, por quê? Ela vai ser dividida, a gente estuda a Mata Atlântica dividida em 4 ecossistemas. A floresta umbrófila densa, a mata das araucárias, restingas e os manguezais. Esses 4, gente, eles não são biomas. Alguns autores classificam como microbiomas, e pode ser classificado, a nível de ensino médio pode falar isso, não está 100% errado, mas a nível superior a gente entende que microbioma não é um termo muito certo. Porque o que eu falei com vocês desde a aula passada?
Um bioma é classificado pela característica macro, certo? Então, um bioma é classificado sempre pelo tudo que você está vendo de macro ali. Então, micro não é uma forma muito correta de classificar. Mas, você pode usar essa classificação ou falar como mais correto, que são 4 ecossistemas ali presentes, tá bom? Dentro de um bioma. Então, dentro de um bioma tem 4 diferentes ecossistemas ali clássicos. É classificado pelo clima quente e úmido, tem uma flora e fauna abundante, com uma alta biodiversidade, né, na Mata Atlântica. Mata Atlântica é interessante porque você entra na Mata Atlântica e você consegue sentir um microambiente absolutamente diferente. Então você está fora da Mata Atlântica, você entra na Mata Atlântica, é como se você tivesse ido para uma outra região, em outra estação. Porque por conta de toda a vegetação que tem ali, de todos os mares, rios e tudo mais, você consegue ver essa alteração muito clássica. O que é extremamente triste e dá uma dor extrema no coração, hoje em dia? Nós temos apenas, sim, pasmem, mas hoje em dia resta apenas 8% da Mata Atlântica do Brasil. 8%. 92% já não existe mais, por conta da exploração. Esses 8% se resumem a parques estaduais e nacionais, principalmente, né? Mas tudo que é de Mata Atlântica no Brasil praticamente já foi explorado. O que é absurdamente triste, né? Vocês conversaram com a Nath essa semana, o pessoal do Bismart. Conversaram com a Nath sobre poluição, impactos ambientais, né? Vou conversar com o pessoal do Fênix daqui a umas 2 semanas, mais ou menos. E é isso, gente. É esse impacto ambiental que a gente está falando, a ponto de quase não ter mais Mata Atlântica. O primeiro, eu vou falar de cada um desses ecossistemas agora. O primeiro ecossistema é a floresta umbrófila densa, tá? Característica da floresta umbrófila densa. Olha só, de novo aquela imagem, né, de uma estratificação vertical. Né? Ela tem árvores grandes e pequeno porte, então você consegue ver árvores de maior porte, árvores de pequeno porte. Tá? Tem uma grande diversidade animal, isso é clássico. Então, olha só, árvores com folhas largas, que eu falei com vocês, né? Principalmente essas latifoliadas e perenes, né, que caem ali. Olha só que lindo, olha a diversidade que tem. Dentro de uma mesma área, você consegue ter vegetações diferentes. Isso é clássico da floresta, né? Como eu falei com vocês, né? Tem essa estratificação ali muito clássica. Olha aqui, essa estratificação vertical. Olha essa vegetação mais verde, essa mais clara. Um clima quente e úmido com alto índice de chuvas, tá? No início e final do ano. E com as temperaturas variando de 15 a 25 graus. Então, você consegue ver no início e no final do ano mais chuva, no meio do ano uma época um pouco mais seca, tá? É clássico dessa floresta umbrófila densa, graças a essa região de relevo, né, mais alto, regiões mais de planaltos, chuvas orográficas, né, que são aquelas chuvas causadas por conta desse relevo. O ar quente ele sobe, né, induzindo essa condensação, certo? Que induz essas chuvas que são levadas, né, chuvas graças a chuvas de relevo mesmo, isso é clássico da floresta. Outro ecossistema é a mata da araucária, tá? Ou mata de araucária. Esse ecossistema tem locais clássicos e regiões elevadas de serras e mar, e a Serra da Mantiqueira, que você já deve ter ouvido falar. E nos estados do sul do país, também, tem a espécie de árvore predominante, né, a principal espécie, que é o pineiro do Paraná, que é a araucária muscifólia. Ela dá nome, né, ao ecossistema. Então é a mata da araucária porque é justamente a principal forma de vegetação. Olha as formas, tem uma diversidade de aves ali presentes também, isso é importante. Um clima frio com verão mais ameno, tá? Com índices pluviométricos altos ao longo do ano, então você consegue ver chuva ao longo de todo o ano ali, tá bem? Uma média de 1400, temperaturas mais moderadas, com exceção do inverno, que é um pouco mais rigoroso, tá? Então olha só, olha que outra coisa que você percebe aqui, estratificação vertical em 3 camadas. Você tem o estrato arbustivo, certo? Um estrato de sombra, mais dessas lianas, mais arbustivo, e um estrato mais arbóreo. Tá? Então você consegue olhar desde lianas até arbustos e até árvores mesmo.
Outro ecossistema é a Restinga, né? A Restinga vocês já devem conhecer, todo mundo que foi para Maricá já deve ter passado lá pela Restinga. Se não passaram, eu recomendo, né? Uma saída de campo para lá seria lindo, uma pena que a gente não pode por conta desse distanciamento social. Ocorre em regiões litorâneas, tá? Então, regiões muito próximas a mares e oceanos, aquelas regiões continentais. A Restinga, ela é clássica de ter muitos animais, uma fauna muito específica ali também, e ela tem uma divisão muito clássica, tipo o Pantanal. Restinga, Pantanal e o Mangue, eles têm essa divisão muito clássica que eu vou mostrar para vocês já. Tem uma relação ecológica, na verdade não é bem uma relação ecológica, é um mecanismo de adaptação. O pessoal do Bismarck já viu, Fênix ainda não viu, que é muito importante que os organismos de lá realizam. Que é o que? É a camuflagem, né? Então você anda na Restinga, você vai pisando ali naquele sol, naquela areia, e às vezes sai dali, né, um crustáceo ou alguma coisa, ou algum bicho que estava escondido ali. Ou como tem também uma relação que há entre as bromélias, né, que vão estar armazenando água ali, isso é muito clássico também, e armazenam vários artrópodes dentro. E aqui a divisão que eu falei com vocês da Restinga. Uma Restinga você olha e você vê 4 áreas muito bem separadas. Então você tem uma área de vegetação herbácea e subarbustiva, certo? E ali você consegue olhar plantas de menor porte, você consegue olhar áreas de dunas, né, maravilhosas, inclusive, tá? Que é uma vegetação que a gente chama de Alófila pisamófila, que essa vegetação um pouco mais clássica dessa primeira área. Tem vegetação arbustiva mesmo, onde você olha vários arbustos ali, tá? Que aqui já possui poucas epífitas e elevada quantidade de trepadeiras. Floresta de baixa Restinga, que já é uma outra área da Restinga, tá? Ali já vai ocupar áreas de interiores de planícies costeiras. Nessa região é uma região que fica alagada, tá? É uma região mais baixa no nível comparado às outras, certo? Por isso que quando você anda na Restinga, como se você estivesse subindo e descendo morros, né? Nessa região já é uma região mais baixa, onde ela fica alagada, forma o que a gente chama de brejo, por conta da água que fica acumulada ali e dos animais que estão ali. E tem a floresta de Alta Restinga, né? Que ela ocorre mais distante do mar. Então, se pensar no mar, a gente está indo, essa é a parte mais distante, né? Essa seria a parte mais próxima mesmo, a vegetação herbácea. E nessa região você tem árvores bem maiores, nessa de Alta Restinga, né? Que é caráter bem mais arbóreo mesmo, tá? Vocês entendem disso quando vocês quando vocês vão aquelas praias clássicas e tudo mais, né? E vocês olham as áreas de dunas com aquela areia que bem clássica, de muita areia ali próxima da praia, né? E com altos e baixos. E quem já foi em Itacoatiara consegue entender isso também, né? Essa parte que você passa por essa área de Restinga para chegar à praia, né, de Itacoatiara, onde tem aquele caminhozinho, aquela pontezinha, para poder chegar à praia ali são áreas de Restinga também. E o outro ecossistema dentro da Mata Atlântica é o manguezal. O manguezal é muito importante também, cai bastante no vestibular. Ele ocorre em regiões onde o mar se encontra com água doce, tá? Isso é clássico. E então você tem encontro dos mares, oceanos com rios e lagos, né, ali, principalmente rios, né? Um clima quente e úmido, tá? A vegetação, ela tem uma vegetação clássica de proteção contra a erosão e raízes que retêm esse sedimento graças a essa quantidade de água. O mangue está sempre muito alagado, né, porque é uma região de encontro de águas, tá? Locais de reprodução e desenvolvimento de larvas, invertebrados marinhos e peixes. E contribuição para o ciclo do enxofre, que vocês viram com a Aninha, né? Que é a formação do ácido sulfídrico. Gente, a região de mangue, quando você passa, né, é até interessante. Você passa na BR ou passa em algumas regiões da Barra e tudo mais, e você sente aquele odor desagradável, né? Clássico de mangue por conta de ciclagem de matéria e por conta de putrificação de matéria morta que tem ali também. Óbvio que ele também tem poluição, né? Aquele cheiro muito desagradável é por conta de poluição de águas, mas também por conta do mangue.
Bioma com esse, o solo bem lodoso e salgado, salgado por conta da água, né, que vai estar influenciando ali. E eles são muito desenvolvidos, já são espalhados por vários lugares do país. Então, olha só, você vê essa vegetação clássica, e aí essa vegetação, olha aqui como é que são essas árvores. Essas árvores têm muito por aqui, muito mesmo. Essas árvores, essas plantas, elas jogam suas raízes para fora, vocês verão isso em botânica, né? Então, as raízes, o que vocês veem naturalmente são raízes subterrâneas, né? Isso é o mais comum que a gente vê mais comumente por aqui. Mas nesse caso, essas são raízes aéreas. Elas são jogadas para fora do solo, né? Elas ficam expostas porque esse solo ele não permite tanta entrada de gases ali. Então, para que consiga ocorrer a respiração, né? Que consiga pegar o oxigênio daquela região, né? Daquele ambiente, essas raízes são jogadas para fora. Então, elas têm essa estrutura que a gente chama de pneumatóforo, tá? Então, são raízes pneumatóforas, certo? Tipo de raiz aérea, que vocês verão isso bem em botânica, que elas são raízes jogadas para cima para conseguir captar esse oxigênio, tá bem? Olha aqui os pneumatóides. Os pneumatóides do pneumatóforo, como é que são apresentados. E principal invertebrado encontrado, né? Na verdade, vocês encontram sempre muito desses organismos marinhos no mangue, é clássico disso. E aqui, na verdade, é um esquema para mostrar o quanto de variedade você pode ter ali, né? Essa é uma imagem crítica, na verdade, que fala sobre exploração e tudo mais de diferentes espécies e por conta da exploração do próprio bioma e do ambiente mesmo. Cerrado, falar do melhor bioma do Brasil agora, sem sombra de dúvidas. Ele é distribuído em diversas regiões do país, maravilhoso inclusive, quero muito conhecer. Ele tem como característica clássica o clima quente, tropical e semiúmido, tá? Períodos alternados de seca e chuva. Na seca há queimadas naturais, eu vou falar disso com vocês. Isso a Nath deve ter, para o pessoal do Bismart, a Nath deve ter conversado com vocês a diferença de queimadas de incêndios. Isso é muito importante. No Cerrado, você tem queimadas naturais, porque veja bem, se você tem pouca água em determinada região e o sol está batendo constantemente ali, isso pode induzir fogo, surgimento de fogo. Só que essas queimadas no cerrado, elas são importantes. Elas são importantes por quê? Porque são importantes para desenvolver, para induzir a liberação de sementes, são importantes para quebrar a dormência de determinadas plantas, induzir a germinação, certo? Importantes para induzir as cinzas que caem ali, são importantes para diversos processos do solo, importante para induzir a retirada da cobertura superficial do solo e induzir a reciclagem de nutrientes ali, a ciclagem de nutrientes ali. Então, essas queimadas elas são naturais e importantes. E o incêndio? O incêndio é natural e importante? Não, o incêndio é quando isso se agrava muito, certo? E aí o incêndio ele tem o quê? Ação antrópica. Então aí é quando alguém vai para querer tirar uma cobertura de determinada cobertura de vegetação, bota fogo, aí surge um incêndio. Ou então quando você, de tanto poluir, de tanto intensificar o efeito estufa, você aquece tanto que aí esse fogo passa a ser muito mais constante e gerar incêndios, entende? Então esse é o problema. Então a problemática é a intensificação, é a ação antrópica, né? Sempre, para variar. E aí não confundam isso com a floresta amazônica. Na floresta amazônica, aquelas queimadas são queimadas induzidas por ação antrópica, tá? Por intensificação da exploração da floresta. Tá? A floresta amazônica é uma floresta tropical. Ela não vai estar passando constantemente por esses processos naturais como o cerrado passa. Tá? Isso é importante. Tem árvores, arbustos e vegetações mais rasteiras. Tem galhos e troncos retorcidos, raízes profundas e cascas grossas, que são aquelas pseudoxerófitas, né, que elas têm essas cascas grossas, né, para poder evitar a perda excessiva de água. É muito clássico isso do cerrado, essa vegetação, esses caules mais contorcidos aqui, como vocês podem olhar. E outra coisa clássica do cerrado, você entra, você vê muita vegetação rasteira e as árvores mesmo são muito distantes umas das outras. Então você vê uma árvore aqui, outra árvore mais afastada, nunca tem uma coluna de árvore seguida. Tá? O solo é ácido,
tem diversas quantidades de compostos químicos ali, tá? Então tem uma baixa de cálcio e magnésio, uma alta de alumínio, e é um dos biomas mais devastados, infelizmente. O Cerrado ele tinha uma variedade muito grande, uma diversidade muito grande, que já foi muito explorada. Característica, né? Sou louco por isso. Tem muitas vegetações dessas árvores espaçadas que eu falei, tem vegetações com desenvolvimento de frutos muito clássicos e característicos do Cerrado, muitos que eu nem conheço, que tem parênquima de reserva. Esse parênquima de reserva é um parênquima melífero, né? Que induz essa reserva de nutrientes, de carboidratos, e faz com que o fruto seja muito grande, com muito conteúdo, muito suculento, tá? Frutos carnosos e suculentos, que vocês viram em botânica. E tem muitos predadores de pequeno e médio porte nessa região também. Tá? Então aqui características do cerrado, olha só essas plantas que eu falei com vocês, que são essas pseudoxerófilas, né? Com essas caixas muito grossas para evitar a perda de água, sempre. Tá? Regiões de incêndio que induz o que? A germinação, olha, incêndio não, queimada, desculpa, que vai induzir essa germinação, e os caules contorcidos. Isso é importante também. Alguns estudos revelam que tem muita vegetação pseudoxeromórfica, né? Porque as raízes não são muito profundas. Então algumas não conseguem chegar aos lençóis freáticos. Então precisam ter essa reserva de água, já que não conseguem pegar tanta água do solo. Tá? Os estômatos eles ficam abertos, as folhas elas podem ser alongadas. Tá? E tem produção de flores em estações secas, onde não há tanta chuva. E a fauna é muito diversa, né? Tem diversos tipos, tem muitos artrópodes e muitos predadores de médio porte, como eu falei com vocês. Então, aqui está um exemplo, olha que bonitinho, né? Uma floresta à noite com os vagalumezinhos, diversidade de aves também. O clima e período de chuvas é um clima quente, com temperatura em torno de 26 graus Celsius, tá? Índice de chuva mais alto no começo e no final do ano, tá? E tem uma certa seca mais no meado do ano, tá? Esses índices de chuva, cerca de 2.000 por ano, é um índice alto, no verão e no mais alto calor e seca. E aí isso explica também essas adaptações das plantas, né? Do fato delas manterem água e tudo mais. E como eu já falei com vocês, o fogo serve como renovação ali no cerrado. Isso é importante também, só para enfatizar. E o último bioma são os pampas, né? Os pampas eles estão presentes no sul do Rio Grande do Sul, né? São os pampas sulinos. Eles é uma região que até a gente comenta, né? Brinca que é uma região que parece estar fora do Brasil. É uma região que parece a Europa dentro do Brasil. Porque tem uma temperatura bem mais amena do que o restante do Brasil. E uma vegetação de gramíneas com poucos arbustos. E não há muita variedade de árvores, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, uma vegetação, né, de pradaria mesmo, né? Uma vegetação bem mais rasteira, com alguns arbustos. E a fauna, você tem muitos roedores, guaxinins e o gato do pampa, né? Clássico do bioma. O clima e o período de chuvas. Ele tem um clima com inverno frio e verão mais ameno, mas não é quente. Tá? Temperaturas de, no máximo, 23 graus Celsius. Então, pra gente que mora no Rio, né, 23 graus Celsius, o máximo é muito frio. Pluviosidade mediana, nada muito alto, em torno de 1.000, né? Porém é constante, você tem chuva durante o ano inteiro, tá bem? E fechou, é isso pessoal, espero que tenham entendido, tá? Qualquer dúvida a gente se encontra na live, traga as dúvidas, vou mandar as questões, façam as questões e fiquem à vontade para perguntar sempre o que quiserem, tá bom? Espero que tenham gostado, esse tema é muito importante para o vestibular e é bem interessante, né? A gente conhece o nosso Brasil um pouquinho assim. Enfim, é isso, a gente vai se falando, beijo grande.